Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Bárbara e eu sou aluna da Engenharia Metalúrgica aqui na Poli. E o tema do vídeo de hoje é ligação covalente. Então, primeiramente, a gente tem que entender o que são as ligações primárias. Então, existem três tipos de ligações primárias, que são as ligações covalentes, iônicas e metálicas. Essas ligações, elas envolvem principalmente os elétrons presentes na camada de valência dos átomos em questão. E para você definir qual ligação vai ocorrer em cada caso, você tem que analisar a natureza dos átomos. Por quê? Porque os átomos eles se ligam uns aos outros a fim de alcançar uma configuração eletrônica mais estável. No caso da ligação covalente, ela ocorre pelo compartilhamento de elétrons presentes na camada de valência dos átomos que estão envolvidos na ligação. É uma ligação extremamente direcional, diferente da ligação iônica, que é uma ligação que ocorre pela atração eletrostática. No caso da covalente, como ocorre o compartilhamento de um par eletrônico entre dois átomos separados, você vai ter um direcionamento muito grande da ligação. É uma ligação que geralmente ocorre entre átomos que não possuem grandes diferenças de eletronegatividade. E você também pode analisar a densidade eletrônica que se distribui em volta da ligação e também a sobreposição de eletrosferas, como você pode observar na figura aqui demonstrada ao lado. Aqui nesse vídeo, a gente vai entender como funciona a ligação covalente em uma molécula de água. Então, primeiramente, ele te mostra o que é a ligação covalente. Então, a gente tem dois elétrons em destaque, e você percebe que a partir do momento que a ligação covalente é formada, esse par eletrônico ele não pertence mais assim, a um átomo específico. Ele vai pertencer às duas eletrosferas ao mesmo tempo. Então, enquanto os outros elétrons permanecem na própria eletrosfera, esse par compartilhado ele fica nas duas eletrosferas ao mesmo tempo. Um exemplo é a água, então a gente vai analisar a molécula de água agora. Primeiramente, ele te apresenta um átomo de hidrogênio, que tem somente um elétron na camada de valência. E então, ele te apresenta um átomo de oxigênio. Então, é o núcleo e a eletrosfera. Quando ocorre a formação da ligação covalente, ocorre que um par eletrônico ele vai pertencer ao hidrogênio e ao oxigênio ao mesmo tempo. No caso, esse par eletrônico ele está em destaque, são os elétrons mais brilhantes. Como a fórmula da água é H2O, então ele vai adicionar mais um hidrogênio. Então, você vai ter um segundo par eletrônico que vai pertencer ao outro hidrogênio e ao oxigênio. A ligação covalente ela pode existir de três tipos diferentes: a simples, a dupla e a tripla. Basicamente, a simples é quando é somente um par eletrônico é compartilhado, a dupla é quando dois pares eletrônicos são compartilhados, e a tripla é quando três pares eletrônicos são compartilhados. Isso você considerando os mesmos dois átomos. A ligação covalente, ela ocorre, de acordo com a natureza dos átomos, e sempre que há diferença de eletronegatividade entre os elementos envolvidos, há um caráter misto, que a gente chama de caráter iônico covalente. A ligação mista, ela vai depender, então, exclusivamente da eletronegatividade, e ela está muito presente em materiais cerâmicos. E essa ligação, ela é responsável pelas principais características dos materiais cerâmicos. Então, elevada dureza, fragilidade, ou seja, fratura sem deformar, baixa condutividade elétrica, baixa condutividade térmica, e tudo isso ocorre principalmente pela ligação predominante no material. Aqui a gente tem um exemplo de um diagrama para identificar esse caráter misto. Então, quanto mais à direita, quanto maior a diferença de eletronegatividade,
ao aumento do caráter iônico. Então, aqui à direita, a gente pode comparar, por exemplo, o Na e o flúor, né, que é o sódio flúor. À esquerda, quando tem menor diferença de eletronegatividade, há o aumento do caráter covalente. Então, esse meio termo, né, que é a parte mais central desse diagrama, é onde existe a ligação de caráter misto. É isso. Muito obrigada por assistir. Acompanhe os próximos vídeos e boa sorte no semestre.